de greve, guardas municipais de Florianópolis decidem encerrar a paralisação. O movimento era contra a cassação do porte de armas pela Polícia Federal. Oportunidade de colocar as contas em dia. Governo do Estado libera a primeira parcela do 13º dos servidores. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas prevê que a maioria dos servidores utilize essa primeira metade do 13º salário para a quitação de contas. Estragos causados pelo mau tempo. Várias cidades do oeste foram atingidas por temporais de granizo durante a noite de ontem. Tem ainda o fim de semana do futebol. Destaque para o clássico da Série A entre Figueirense e Chapecoense no Orlando Scarpelli. E as histórias emocionantes no relançamento da campanha de adoção na Assembleia Legislativa. Com 10 anos, eu fui morar no abrigo, né? É difícil adotar uma adolescente com a idade que eu tava. Como eu tinha 2 irmãos que eram jovens, eu pedi pra ir falar com a juíza, eu abri mão da minha adoção pra ele ser adotado, porque eu sabia que nunca ia dar certo. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Os guardas municipais de Florianópolis realizaram assembleia e decidiram... Confirmação do fim da greve, os agentes vão trabalhar em regime diferenciado, ou seja, vão atuar apenas na proteção dos patrimônios municipais e em outros locais que não expõem os guardas à situação de risco. O retorno às atividades nas ruas se dará gradativamente, na medida em que os portes de armas forem liberados pela Polícia Federal. A decisão veio depois da audiência de conciliação na Justiça Federal na tarde de ontem, que estabeleceu um acordo entre a Prefeitura de Florianópolis e a Polícia Federal. Ficou estabelecido que os guardas vão receber os portes gradativamente, ou seja, os 25 novos agentes que possuem todo o curso prático e teórico devem ganhar autorização para utilizar as armas em alguns dias. O restante do efetivo deve concluir o curso. Divididos em turmas, a expectativa é de que até outubro todos os agentes tenham a autorização. A Secretaria de Segurança de Florianópolis informou que a Prefeitura já fez contato com a Polícia Rodoviária Federal para a realização do curso para os outros 145 agentes. As aulas devem começar já no mês de agosto. A Guarda Municipal de Florianópolis paralisou as atividades no início da semana. O convênio com a Polícia Federal para o porte terminou no final de junho. Os guardas municipais reivindicam também equipamentos de segurança como coletes à prova de balas, sprays de pimenta e tasers. De acordo com a Polícia Federal, além das guardas de Florianópolis e Tubarão, também há problemas com as guardas de Balneário Camboriú e Chapecó. Em Balneário, somente metade do efetivo está autorizada a utilizar armas. Já em Chapecó, todos os agentes podem ter o porte de arma suspenso. A Polícia Militar Rodoviária informou na manhã de hoje que o trânsito na Serra do Rio do Rastro foi totalmente liberado. Depois de aproximadamente 12 horas de interdição, o tráfego para veículos voltou a ser liberado nos 2 sentidos. O primeiro fechamento da rodovia aconteceu no final da manhã de ontem, quando um deslizamento de rochas e terra atingiu em cheio esse veículo que estava no local. Por sorte, o motorista saiu do carro segundos antes e sofreu apenas ferimentos leves. Ontem à tarde, o DEINFRA trabalhou no local com o apoio do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil e conseguiu a liberação da serra. Porém, um novo deslizamento em outro trecho voltou a interromper o trânsito, problema que foi solucionado na manhã de hoje. Foi o segundo deslizamento em menos de 8 horas. A Secretaria de Estado da Defesa Civil afirmou que inspeções diárias devem ser feitas na rodovia pela Polícia Militar Rodoviária nos 12 quilômetros da serra. Em caso de problemas na rodovia, os agentes devem fazer também o controle do tráfego. Na tarde de hoje, o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria no Teatro Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cultura, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina. O promotor Daniel Paladino pediu a interdição imediata do espaço, mas deu um prazo para a Fundação Nacional das Artes apresentar documentos que garantam a segurança dos espetáculos agendados para este fim de semana até o final desta tarde. A Fundação foi responsável por um laudo técnico que apontou o risco de colapso em parte da estrutura do teatro. Estão reunidos nesse momento a Secretaria Estadual de Cultura e a Fundação Catarinense para tentar uma solução e evitar que o teatro seja interditado.
Várias cidades do oeste do estado foram atingidas por temporais de granizo durante a noite de ontem. Em São Miguel do Oeste, 20 casas foram destelhadas. As famílias estão sendo ajudadas pela Defesa Civil, que fez a distribuição de lonas. No município de Ouro, no meio oeste do estado, o granizo também foi intenso, como mostram essas imagens, mas o gelo não provocou estragos. Também houve chuva de granizo em Lacerdópolis, Xaxim, Pouso Redondo, Piritiba e Xanxerê. De acordo com a Defesa Civil do estado, entre quinta e sexta-feira, 15 municípios tiveram temporal com granizo e rajadas de vento. Por enquanto, não há famílias desalojadas. Depois de uma semana de temperaturas elevadas durante a tarde em todo o estado, os termômetros voltam a registrar temperaturas típicas de inverno neste fim de semana. Na Serra, a mínima despenca a 1 grau negativo. Frio rigoroso também no oeste, Planalto Norte e Vale do Itajaí, onde a mínima fica em 1 e 2 graus. No litoral norte, mínima de 7 e máxima de 18. E na Grande Florianópolis, a temperatura fica entre 11 e 18 graus. A partir de domingo, o frio deve ser ainda mais intenso em todas as regiões de Santa Catarina. E veja depois do intervalo o descontrole do orçamento. Metade dos brasileiros com idades entre 30 e 39 anos está com o nome sujo na praça. E também dinheiro no mercado, o impacto do 13º dos servidores estaduais na economia de Santa Catarina. Metade dos brasileiros entre 30 e 39 anos de idade está com o nome sujo na praça. Nessa fase da vida, aumentam os compromissos financeiros e os riscos de descontrole do orçamento. A Sandra ainda não chegou aos 40, mas precisou de maturidade para encarar uma dívida de R$17 mil. O valor foi crescendo como bola de neve, com o uso do cheque especial e atrasos no pagamento do cartão de crédito. É um dinheiro que pertence ao banco. Então a gente tem que se adaptar ao salário que recebe, não aos créditos, que é uma ilusão, que não é um dinheiro que pertence a gente. Os brasileiros entre 30 e 39 anos são os que proporcionalmente mais possuem contas atrasadas. Metade da população nessa faixa etária está inadimplente. Um dos motivos é que a maioria das pessoas nessa idade já saiu de casa e teve que assumir despesas maiores. Também é comum nesse período a chegada dos filhos, que aumentam os gastos da família. A Giordana, mãe de 4 filhos, aprendeu a ter jogo de cintura. A gente consegue equilibrar isso direitinho. Negociamos com eles e dá tudo certo. Considerando todas as idades, são quase 60 milhões de brasileiros em cadastros de devedores. As contas que mais atrasam são de telefone, internet e TV por assinatura. Mas as dívidas mais perigosas são as de juros maiores. Cheque especial e o cartão de crédito são as taxas de juros mais elevadas. Se a pessoa entra em endividamento nesses dois componentes, ela poderia procurar o banco para quitar essa taxa de juros mais elevadas com outras de taxas de juros mais baixas. E a Sandra complementa com uma lição aprendida a muito custo. Saber que eu tenho uma receita fixa e que a minha vida tem que ser adaptada a essa receita. Foi paga hoje a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais. A estimativa é que mais de 2 bilhões de reais circulem na economia de Santa Catarina até o fim do mês. Com o pagamento do salário de junho, mais a primeira parcela do 13º e o salário de julho, o governo do estado vai injetar na economia 2,3 bilhões de reais em apenas um mês. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas prevê que a maioria dos servidores utilize essa primeira metade do 13º salário para a quitação de contas. A segunda prioridade deve ser novas compras, mas desta vez com parcelas menores. Nas duas situações, o comércio sai favorecido. A expectativa é grande, eu acho que para toda a sociedade, eu acho que o dinheiro entrando na conta do funcionário, o dinheiro circula, movimenta a economia,
e faz uma cidade mais rica, né? Para este economista, o pagamento antecipado desta parcela do 13º pode ser também uma chance para começar a economizar. É sempre recomendado você ter dinheiro equivalente a no mínimo uns 4, 5 meses do seu salário para emergências, né? Uma doença, um carro que estraga, uma viagem repentina que você tenha que fazer. Então é bom ter uma reserva e as pessoas que têm isso pagam menos juros nessas situações. Mas quem não tem contas a pagar e nem intenção de juntar dinheiro, a dica é saber gastar e não dar um passo maior que a perna. Quitar dívidas é uma forma de você se livrar de juros altos. Você está trabalhando para pagar coisas que você consumiu no passado. Então você tem que quitar isso primeiro para poder consumir novamente. Se você perder o controle disso, vira uma bola de neve e aí a coisa fica difícil. E depois do intervalo, as informações sobre o futebol de Santa Catarina. O Avaí entra em campo hoje na ressacada, podendo dar um salto na tabela de classificação. E mais a expectativa para o grande clássico de domingo entre Figueirense e Chapecoense no Orlando Scarpelli. Futebol, o Avaí joga daqui a pouco na ressacada contra o Oeste num jogo para subir na tabela. O time vai ter algumas modificações. Agora sim, depois de 10 dias o Avaí volta a campo pela Série B e logo de cara vai ter pelo menos 2 mudanças no time. Gabriel zagueiro e William atacante ficam fora do jogo. Célio Santos e Lucas Coelho serão os titulares. Agora essa escolha pelo Lucas Coelho tem total ligação com um outro Lucas, o Lucas Fernandes, que seria o titular no jogo de hoje, caso não estivesse praticamente acertado com o Atlético Paranaense. É muito difícil você impedir o jogador de dar esse salto, mas ele estava melhorando muito aqui, ainda tinha bastante coisa para crescer, mas eles entenderam que essa seria uma mudança boa para ele agora e saiu. Por conta da chuva, o técnico Silas teve que improvisar e fazer o último treinamento antes do jogo contra o Oeste em uma arena de grama sintética. Aliás, essa chuva que atrapalhou o treino, que seria na ressacada, também não é bem-vinda na hora do jogo. Eu preferia ele mais seco e até pra gente, a gente sabe que vai enfrentar um adversário difícil, mas a gente também depende muito da nossa criatividade, da nossa força aqui dentro de casa, e um gramado molhado sempre prejudica todo mundo. O Joinville entra em campo amanhã à noite contra o Bragantino no interior paulista. O tricolor catarinense precisa somar pontos fora de casa para reagir no campeonato. Para o técnico Lisca é assim, a solução para sair do Z4 é pensar no agora, nada de projeções. O próximo jogo é fora de casa, contra o Bragantino, adversário direto na briga para fugir das últimas posições. O time de Bragança Paulista está em 17º, uma posição acima do Jack, e tem a mesma pontuação que o tricolor. Como desfalques, além de Jones, que teve lesão confirmada na quarta-feira, Liger e Everton Silva não viajaram porque estão com dores musculares. Como novidades na relação, o Jack tem Bruno Ribeiro, meio campo, e Fabiano Heller, zagueiro. 2 recém-contratados que devem ir com sangue nos olhos para engatar a segunda vitória seguida no Jack. Já o Criciúma enfrenta o Ceará amanhã à tarde fora de casa. O Tigre precisa vencer para colar no grupo de acesso. O assunto voltou a ser o futebol no Criciúma. Depois de uma semana movimentada e de despedidas, foco total no Ceará. O jogo de amanhã é o mais importante para o Tigre nesta Série B. Uma vitória pode fazer o Criciúma chegar muito perto do G4. A meta é terminar dentro do G4 esse primeiro turno, então cada jogo é decisivo. Só que a gente não pode deixar passar ponto em casa. O que aconteceu propriamente agora no último jogo, a gente vencendo, a gente acabou tomando empate, por pouco a gente acaba não perdendo. O goleiro Luiz, que chegou em 2014 ao Criciúma, completa amanhã 100 jogos com a camisa do Tigre. Um bom presente seria pouco trabalho contra o Ceará e uma bela vitória no Castelão. Mas o grande assunto do fim de semana é o clássico entre Figueirense e Chapecoense no Orlando Scarpelli. O alvinegro pode ter o recém-contratado Rafael Silva no ataque. A partida contra a Ponte serviu mais para teste do que para qualquer outra coisa. Agora, a missão é vitória no Brasileirão para sair do Z4.
contra a Chape, o Furacão deve ter apenas uma novidade. Rafael Silva, que fez a estreia contra o Grêmio fora de casa, agora deve ir para o jogo pela primeira vez no Scarpelli. Ele não pôde jogar contra a Ponte porque já tinha atuado na Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Carlos Alberto já está liberado do DM, mas em fase de transição não deve ser opção para Argel Fux. Lins, Ferrugem e Ortega também ficam de fora, ainda estão no departamento médico. Mais uma vez, o Figueira vai depender mais na mudança na atitude do que na escalação, para quebrar a sequência ruim de 5 jogos sem vencer na Série A. Para a torcida que quer apoiar o Furacão contra a Chape, os ingressos para a arquibancada descoberta custam R$40. A Chapecoense, que pode até entrar na zona do rebaixamento se perder para o Alvinegro, vai ter alguns desfalques e pelo menos uma estreia. Quando a fase não é boa, o treinador tem que buscar opções no elenco para ver se o time reage. No caso da Chape, isso vai acontecer, mas também por conta de lesões e suspensões. Na zaga, por exemplo, o William Thiago fica fora do jogo contra o Figueira, por conta de suspensão. E Felipe Machado terá a sua primeira oportunidade com a camisa da Chape. Feliz pela oportunidade, venho trabalhando já faz 1 mês e meio aqui com o clube e espero retribuir a confiança do Caio. Espero que a gente vá lá nesse clássico e busque a vitória. Além dele, outro que deve virar titular no time da Chapecoense é Arthur Maia. Silvinho sentiu uma lesão na coxa e não joga contra o Figueira. Assim, abre espaço para o meia. Outra mudança pode ser por opção técnica. Kempis deve ser o titular no jogo de domingo no lugar de Bruno Rangel. E veja a seguir, Ponte Anita Garibaldi completa 1 ano e uma polêmica continua. Quem é o responsável pelo pagamento da energia elétrica? E ainda relançada pela Assembleia Legislativa a campanha Laços de Amor, que pretende agilizar os processos de adoção no Estado. Com 10 anos, eu fui morar no abrigo, né? É difícil adotar uma adolescente com a idade que eu tava. Como eu tinha 2 irmãos que eram jovens, eu pedi pra ir falar com a juíza, eu abri mão da minha adoção pra ele ser adotado, porque eu sabia que nunca ia dar certo. Denúncia: pacientes e funcionários do Hospital Celso Ramos em Florianópolis relatam em gravações graves problemas na unidade. Funcionários do Hospital Celso Ramos, parentes e pacientes encaminharam à nossa produção vídeos, fotos e áudios relatando inúmeros problemas da unidade. Aqui encontra um caos. Todos nós precisamos de remédio, de alimento, de material para ser usado aqui com nossa família aqui. Em um dos trechos das gravações, a reclamação é por causa da falta de medicamentos e itens básicos. Aqui no Hospital Celso Ramos está faltando fraldas, material hospitalar e coisas que deveriam estar aqui no hospital e não tem. Não tem soro, não tem equipe, não tem nada para se trabalhar. Além de leitos ociosos. Estas fotos são dos leitos bloqueados do 5º andar, ortopedia e clínica médica, que estão fechados por falta de funcionários, falta de material. A Secretaria do Estado da Saúde afirmou que precisa dos nomes dos pacientes prejudicados e a relação dos remédios e itens em falta na instituição para, a partir daí, buscar uma solução para os problemas. Ao completar 1 ano hoje, a Ponte Anita Garibaldi, em Laguna, no sul do estado, ainda é motivo de polêmica. Órgãos públicos brigam na justiça para saber quem é o responsável por pagar a conta de luz da estrutura. A Anita Garibaldi não poderia imaginar que daria nome a uma estrutura tão imponente. A obra mudou não só a paisagem, mas a vida de muita gente que sofria trafegando pela BR-101. Exatamente hoje, a ponte completa 1 ano da inauguração. A melhora na segurança e no tráfego é indiscutível. Quem passa por aqui sente a diferença. As enormes filas que se formavam na região ficaram apenas na lembrança. Mas assim como a vida de Anita Garibaldi foi longe de ser tranquila, a ponte também é motivo de muitas polêmicas. A principal delas hoje é a conta de luz. Até agora, nenhuma fatura foi paga. Já são 12 meses em aberto. A dívida ultrapassa os R$130 mil. DENIT e Prefeitura de Laguna travam uma batalha na justiça para fugir dessa responsabilidade. No prejuízo até agora, só a Celesc. O Ministério Público impediu a interrupção do fornecimento de energia elétrica para a ponte, uma decisão tomada
para garantir a segurança dos usuários. A ponte Anita Garibaldi custou 700 milhões de reais, com quase 3 quilômetros de extensão e 15 metros de altura, é uma das maiores pontes estaiadas em curva do mundo. Um verdadeiro desafio para a engenharia. A Assembleia Legislativa relançou hoje a campanha Laços de Amor. O objetivo é sensibilizar a Justiça para a necessidade de acelerar e qualificar os processos de adoção aqui no estado. Com 10 anos, eu fui morar no abrigo, né? É difícil adotar uma adolescente com a idade que eu tava. Como eu tinha 2 irmãos que eram jovens, eu pedi pra ir falar com a juíza, eu abri mão da minha adoção pra ele ser adotado, porque eu sabia que nunca ia dar certo. Com 9 anos, eu consegui uma família. Por isso que eu abri a mão de eu ser adotado com eles, porque eles precisavam ser felizes. Esse depoimento do Gustavo faz parte da campanha de adoção Laços de Amor da Assembleia Legislativa. O jovem ficou 5 anos em uma casa de acolhimento até ser adotado pela Marisete e pelo Reginaldo. O casal primeiro adotou o Guilherme, de 9 anos, e logo depois o irmão já estava fazendo parte da família também. Hoje eles vieram de Joinville para dar seus depoimentos sobre as mudanças na vida após a adoção. É muita escolha, as pessoas não escolhem amar. Elas escolhem a cor dos olhos, a cor do cabelo, a idade. Então, a gente deixa assim um recadinho para quem está aí na fila da adoção, esperando há muitos anos uma criança recém-nascida, de preferência, né? Escolha amar. Escolha amar uma criança maior que não vai fazer diferença nenhuma, vai nascer do teu coração. Eles trouxeram novamente, a nossa casa já era uma casa mais feliz, mas trouxeram a felicidade. Aqui no meu depoimento, eu falei que o sonho era que numa formatura meu filho trouxesse a flor. E eu não sonho mais em ter um filho que me traga a flor na formatura. O jardim já veio para dentro de casa, eles são nossas flores, eles são nosso aroma. A campanha Laços de Amor quer chamar a atenção do sistema de justiça para a necessidade de acelerar e qualificar os processos de adoção no estado. Quer também abrir os olhos de quem está na fila para uma atenção maior com crianças e adolescentes mais velhos. A adoção tardia ainda não é a opção da maioria dos pretendentes. E o propósito é exatamente isso, é fazer a diferença na vida de alguém, ou seja, tanto o adotado quanto quem vai proceder à adoção. Há 30 anos, o deputado Vicente Caro Preso adotou uma menina. As alegrias que a filha trouxe para a família fizeram do deputado um defensor da adoção e dos direitos das crianças e adolescentes. A Assembleia Legislativa está tentando ser eficiente em tocar o coração das pessoas. Em fazer com que Santa Catarina salte à frente de todos os outros estados e quem sabe do mundo inteiro para legar o mais importante, que é o direito de uma criança viver em família. Esse é o lema ligado a essa campanha. Hoje, o estado tem mais pretendentes do que crianças a serem adotadas. Mas a conta não fecha porque a grande maioria dos pretendentes querem crianças com até 3 anos de idade. A vida de Denise e Paulo, há 13 anos, mudou com a chegada da Ana. A adoção veio para modificar e renovar a casa do casal. E aí começou uma vida nova, uma vida muito feliz. Eu comecei, o que eu sempre dizia, engraçado, adote uma criança para fazê-la feliz. Adote uma criança para nós nos tornarmos felizes. Hoje, Paulo com 71, eu com 65, estamos com uma jovem de 16. E tendo que acompanhar toda essa evolução. Realmente a Ana foi, o que eu digo, foi o presente que Deus nos deu. Que belo exemplo, hein? Você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite a todos e um ótimo final de semana.